Bem-vindos ao BuzzNaNet.com. Eu sou a Shahar. E eu sou a Nashla. Hoje a gente vai falar de um conceito muito importante Importantíssimo nos negócios. É quando você incorpora rituais e mistério. Isso é muito importante. Por quê? Porque é o que faz as pessoas ficarem com você, não quererem procurar o seu competidor. Também porque numa época, nós vamos dar um caso aqui, mostrar um exemplo, numa época como a gente vive, nós estamos vivendo na era da... Como é que você fala? Chatice não. As pessoas estão aborrecidas, entediadas. É uma das razões que elas passam tanto tempo em mídias sociais como o Facebook ou o Work, porque elas estão entediadas e elas querem alguma coisa que revitalize a vida delas, né? Sim. Quando a gente incorpora componentes de mistério e ritual, na verdade a gente está deixando um monte de respostas não respondidas. Um monte de perguntas. E o cérebro, ele simplesmente não aguenta isso, ele precisa da resposta. Quando eu tenho uma pergunta, eu preciso descobrir a resposta. Por isso eu fico perto. Por isso eu vou fuçar e até descobrir. Exatamente. E o ritual também traz uma estrutura onde eu me sinto confortável. Isso. A gente já disse antes que é só ver o caso das igrejas e das empresas de multinível, porque elas usam muitos rituais. Mas hoje a gente vai dar um exemplo numa área bem diferente. Então, na área de viagens. Opa, turismo. Turismo. Fala um pouco da empresa. Então, a empresa chama Nexpedition. Ela existe aqui nos Estados Unidos. Ela existe nos e Estados parte do American Express, que é uma empresa gigante empresa de cartão de crédito. Bom, é muito interessante, porque vamos supor que você decide fazer uma viagem, vai para o exterior. Você vai na agência e você vai encontrar com um especialista. Esse especialista, na verdade, o que ele vai fazer é um assessment, fazer uma pesquisa com você para entender não só os seus comportamentos, mas a sua personalidade. Sim, ele quer saber não só, ele não quer saber somente onde você vai, onde você quer ir, ele quer entender sobre você, sobre a sua personalidade, as suas características, você não gosta, esse tipo de coisa. Exatamente, e daí ele vai classificar em você em 5 grupos que eles têm. Isso é para evitar, por exemplo, se você é uma pessoa que adora escalar montanhas e fazer surf e coisas assim, não acabe num grupo de senhoras que gostam de fazer tricô, certo? Bom, eles têm lá os 5 grupos. Você sai, você pode dizer se você quer uma viagem nacional ou internacional, mas você sai de lá, paga, sem saber para onde vai. Não sabe. Aí que começa a coisa. Aí que começa a diversão. Parece até um jogo. É um jogo. Você vai para casa e você fica esperando. Mais ou menos 2 semanas depois, você recebe um envelope. Esse envelope só tem informações básicas. Super básicas. Normalmente nem diz para onde você vai. Mas fala, por exemplo, que aerolinha você tem que ir, ou que horas e tal. Exatamente. E você vai, tudo que você sabe sobre a viagem. Aí você chegou no lugar misterioso. Você recebe Vamos supor, você chegou em Paris. Você chegou em Paris. Aí você recebe um negócio no seu telefone falando onde é o seu hotel. Aí você vai lá, check-in e espera. Espera. Vem outro envelope debaixo da porta. Aí você tá lá, chega um envelope debaixo da porta do seu hotel e fala o que você vai fazer. Como é que você faz? Aí chega um outro envelope. E fala onde você vai comer ou o que você vai fazer amanhã. Exatamente. E todo o processo da viagem é assim. Eles usam o envelope, eles usam o texto no seu smartphone. Mas você tem que completar essas missões. E aí você vai recebendo a próxima coisa que você vai fazer. Então tudo que acontece... Missões? Da sua missão? Missões ou missão? Missão, sei lá. Aí, o que acontece? Tudo que vai estar acontecendo, na verdade, é controlado e é em ritual. Você não sabe um monte das coisas que estão acontecendo. Então é cheio de mistério. Onde será que eu vou? Será que vai ser divertido? Será que vai ter gente? Será que eu vou gostar? Será que é esquisito? Mas não ao ponto de você congelar e não fazer nada. Porque não. Assim, não vai cair o céu. Você faz porque você quer saber. Não vai cair o céu na sua cabeça. Não, a única coisa é que você vai se sentir um pouquinho sem controle. E se você é a ansiedade aumenta. Aqui tem aquelas pessoas, se você é um control freak, tipo, você gosta de tudo, você quer controlar tudo, aí você vai ter que o nível de ansiedade vai aumentar bastante. Mas as pessoas gostam. Por que elas gostam? Elas adoram isso. Porque traz esse componente, na verdade, quase um jogo, né? Você não sabe exatamente o que vai acontecer. É um jogo. Traz todo esse mistério para a equação. Sim. Essa não é a única empresa que faz isso. Existem outras. Existem, na verdade, várias que fazem... como é que fala? Viagens de aventura, né? Onde também tem muito desse componente. Você não sabe exatamente o que vai acontecer. Só tem uma coisa que a gente questiona em todo o processo deles, né? No marketing deles, eles estão tentando atrair as pessoas de 20 a 30 anos. Por que isso é um problema? Bom,
é um problema, de acordo com você. É um problema, porque eles estão basicamente falando, não, vamos só atrair essa audiência que geralmente são os mochileiros, são os aventureiros, mas eles estão excluindo os boomers, as pessoas de 40 pra cima, que tem dinheiro, como é que fala? Disposable income? Tem dinheiro pra gastar. E que estão preparados pra se divertirem. Quando a gente olha na faixa etária, o que acontece? O pessoal de 20 e 30 está começando a construir a vida. Na faixa de 30, por exemplo, eles estão começando a construir uma família. Eles não tendem a ter dinheiro para gastar em qualquer coisa supérflua. Tá? Não só isso, o nível de entediamento na faixa etária de 45 em diante é muito maior. É o tipo de pessoa que já fez o que tinha que fazer na vida, já criou os filhos, provavelmente está se vendo agora sem nenhum filho dentro de casa, certo? Que pode viajar, pode começar outro negócio. Quero fazer alguma coisa com a minha vida. Eu quero fazer alguma coisa diferente que me traga autoconhecimento. Isso é uma dos pontos que qualquer estudo sobre boomers vai te dizer, que é uma geração que cresceu com conveniência. A gente compra comida congelada, a gente compra máquina de suco para ser mais healthy, a gente pega tutor para as nossas crianças quando elas têm dificuldades na escola. Então quando chega o momento que eles simplesmente podem olhar para dentro e falar, quem sou eu? Da onde eu venho? Para que eu existo? Esse tipo de coisa, ele entra em conflito, ele precisa de algo externo ajudando, o que é ótimo, por exemplo, se você é consultor ou coach. Nesse caso é a mesma coisa, eu quero algo diferente para me encontrar, esse tipo de viagem é ideal. E aí não é o que eles estão fazendo para a parte do marketing. Não, eles estão targeting, eles estão indo atrás dos de 20, 30, que talvez, como você disse, talvez não tenham o dinheiro sobrando para fazer uma viagem assim, estão começando a vida, ou estão começando a família, mas eu acho que eles assumem que é porque geralmente é o público que vai sair mochilando. Que vai sair viajando. Mas não é o caso. Isso na verdade, e é interessante porque essa empresa ganhou muito PR. Saíram na mídia, um montão. Em tudo quanto foi lugar. Mas hoje quando você vai no site, na verdade tem pouca coisa dizendo lá. O que sempre é uma indicação que talvez nem tudo esteja cheirando bem. E é o que eu estou falando para você. Não é porque a estrutura, os rituais não estejam certos, é provavelmente porque eles estão indo atrás da audiência errada. Isso tem acontecido muito em comerciais de TV e em marketing em geral. Uma das razões é porque é lógico que na maioria das empresas de marketing, quem está trabalhando hoje é bem novo, né? E ele não tem essa relação com o boomer. Muitas vezes eles consideram que isso seja uma faixa etária que vai comprar. Por quê? Porque alguns anos atrás, vamos lá para 15, 20 anos, eu mesmo já trabalhei com pesquisa de mercado, a gente não considerava pessoas acima de 50, porque era entendido que as pessoas acima de 50 não iriam nem mudar de marca de pasta de dente. Hoje isso não é verdade, hoje totalmente isso não é verdade, porque as pessoas com 50 anos são boomers e eles sempre que passaram por qualquer fase da vida mudaram tudo o que aconteceu antes deles. Então não é verdade. Mas o que acontece? Você tem canais de televisão aqui nos Estados Unidos, por exemplo, que eles vão atrás dessa audiência e não conseguem pessoas para comprar a parte de anúncios. Porque as empresas não consideram como uma faixa que tem dinheiro, e é justamente essa faixa que tem mais dinheiro. Ou eles fazem comerciais absurdos, como o de Viagra, que tá o homem e a mulher, cada um numa banheira no meio da praia sem se tocar, tá? Porque o conceito dele de pai e mãe fazendo sexo é absurdo. Tá? Então você como empresário precisa tomar cuidado quando contrata uma empresa, porque você precisa saber quem você tem que atingir e tem que conversar com eles qual é a maneira correta, para não deixar desviar e perder, por exemplo, um monte de dinheiro nesse processo. Exatamente. Então o que era ritual virou marketing de novo, mas é parte. Tá? Agora, é importante você notar que você não precisa ser extremista quando está incorporando rituais e mistério no seu negócio. Nós demos um exemplo de uma empresa que vive através disso. Mas é para você entender o conceito, mas na realidade, como eu já disse, você não é que você precisa ter um negócio super... todo esse ritual... poucas coisas. Não, mas pequenos elementos, de tudo que eles estão fazendo, desde do momento onde a pessoa vai falar com o especialista, exatamente. Aí ele é profiled, ele tem o assessment, ele preenche o questionário, sei lá. Deixa eu dar outro exemplo. Tudo isso, até o final, de você não saber, tudo tá jogando. Então, pensa assim, o que eu posso incorporar no meu negócio que vai trazer um pouquinho de ritual, um pouquinho de mistério, mas que não precisa ser assim, over the top, não precisa ser super extremista. Exatamente. Vamos dar outro exemplo? Vamos. Nós fomos numa loja em
Los Angeles, que vende bonecas articuladas japonesas, lembra? Sim, bonecas. Bom, essas bonecas são super caras. Elas começam a $500, vão para mais de $2.000. Uma boneca. Agora, o interessante é o seguinte, a loja só abre para o público de sábado e domingo. Todos os outros dias da semana está fechada. Na verdade, está fechada porque eles ficam Está fechada porque durante a semana eles estão fazendo as ordens fulfilling, eles estão... Tá vendo? Eu não consigo isso também não. Eles estão preparando... O que eles vendem no site é o que eles entregam durante a semana. Eles vendem na internet e durante a semana eles estão enviando por correio, tudo isso. Mas o que acontece quando você vai lá para comprar uma boneca? Me diga. Uma das coisas que você tem que fazer é sentar com um especialista. Ah, sim. Né? Eles têm, eu não lembro o nome exato do especialista, mas é um especialista de boneca. E de novo, ele vai ver com a sua personalidade, quem você é, e você está falando do consumidor dele, sim, é bastante jovem. Qual é o tipo de boneca que é melhor para você? E aí ele vai dizer qual boneca você deveria comprar. A boneca vem pelada, sem olhos e sem cabelo. Né? Aí ele vai te ajudar. Ou seja, você recebe um esqueleto de borracha. Por $1.500. Por $1.500. É de resina. Mas por $1.500. E aí ele vai te ajudar. Sim. Qual é o melhor cabelo para boneca, que cor de olho ela deveria estar usando, roupinha, qual maquiagem deve ser feita. E em cada dessas coisas a loja está pagando, né? Sim, os $1.500 é só pela boneca pelada. Lógico. Eles são um fenômeno no mundo inteiro. Sim. Tá? As bonecas articuladas, as BJD Dolls, é um fenômeno enorme. Essa empresa chamada Volks, ela cria todos esses rituais. Quando ela lança uma boneca nova, é muito interessante isso, eles fazem um leilão, né? E as pessoas dão os seus bits no leilão e o número que eles release, normalmente nunca é mais de 100, essas são as que vão poder comprar. Aí a boneca some do mercado. Ontem mesmo uma amiga minha, a Nefra, a gente até entrevistou ela num show, ela ficou toda contente porque ela tinha participado de uma loteria, né? E ontem ela tinha recebido a nota fiscal para ela pagar. As pessoas ficam felizes porque vão comprar e vão gastar dinheiro com você. Por quê? Porque tem esse ritual, loteria. Tem o mistério. A coisa de você se encontrar com vai ser exclusiva, você é uma das 100 pessoas que vão ter esse negócio. Exatamente. E coisas assim. É super importante. Super você importante. Agora deveria, depois de assistir esse vídeo, sentar, né, e pensar como é que você, no seu negócio, seja serviço ou produto, nós demos exemplo dos dois, você pode incorporar algum mistério e ritual. Exatamente. E na própria, utilizando o exemplo da Volks, quando você recebe uma coisa na sua casa, a embalagem... Super importante. Super importante. O quê? A embalagem é super importante. É super importante. Mas a embalagem toda também tem os lances dos rituais e do mistério. E tá, então não é só o nome e o endereço de quem vai receber, tem todo um... Eu nem lembro direito o que fala. Por causa da própria Volks e de todas essas bonecas articuladas. Uma das coisas que todas fazem... Não é isso que eu tô falando. Mas era importante o que eu ia falar. Mas o que eu tô falando também. Ok, fala. Bom, então na embalagem... Tá falando, tem coisas, por exemplo, que é pra deixar você intrigado, pra você querer abrir a embalagem. Então isso que tá fazendo, tá falando com a pessoa que comprou, ao mesmo tempo também tá falando com as pessoas que vão ver esse pacote até ele chegar na sua casa. As pessoas trabalham no correio, coisas assim. E quando você abre, a Charla vai falar mais sobre isso, mas quando você abre, também tem o lance dele te dar, de você ser automaticamente, você entrar no clubinho deles. Exatamente. Então isso também é parte do ritual. Você tem um cartãozinho de plástico falando o seu nome, mas eu sou parte desse clube exclusivo. A essa comunidade. Sim. Na pirâmide de Maslow, se você alguma vez já viu, começa com a coisa da necessidade básica, o topo da pirâmide é a necessidade de pertencer. Todos nós precisamos pertencer a um grupo. E esse tipo de empresa faz isso muito bem. Exato. Né? Então você abre a caixa e aí você tem lá sua carteirinha do clube. Não serve pra mais nada, não dá nem desconto, mas você tem acesso... Mas eu sou parte desse clube exclusivo. E ali tem acesso a alguns eventos exclusivos. Que não... Até hoje eu não recebi nenhuma Nem eu, mas existe. Agora, quando você abre a caixa com a boneca pelada, sem olho, sem nada, tá? O que você tem que fazer? Ela também vem desmontada. Ela também vem desmontada. Mas o que você tem que fazer? Abrir a caixa e filmar um filminho, como a gente tá fazendo agora, e colocar no YouTube. Todo mundo faz isso. A primeira boneca de uma marca, você faz isso com cada marca que você compra. Cada boneca você vai abrir, mostrar você abrindo a caixa. Você mostra a embalagem, os pedacinhos da boneca. Os pedacinhos da boneca, aí você sorri, sabe? Todas essas coisas. Você coloca no YouTube. É fantástico se você pensar, porque cria todo esse engage. Você vai no YouTube e você digita BJD Dolls, você vai ver literalmente milhares de vídeos
de meninas e meninos abrindo essas caixas e mostrando as bonecas. Isso é ritual. E mostrando para as outras pessoas o que eles compraram, que elas deveriam estar comprando também. Isso. É isso aí, né? Falamos demais. Tá bom. Até a próxima. Ok, tchau.